Aleluia, te saldo nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite de salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe nesta noite. Que você seja guiado pelo poder do seu Espírito Santo. Que você deixe nesta noite a palavra de Deus ir de encontro ao teu coração. Porque essa palavra ela nos instrui. Essa palavra ela nos ensina. Essa palavra ela nos revela quem é Jesus Cristo. Quem é a pessoa de Cristo. O que Ele veio fazer nessa terra. O que Ele fez nessa terra. Essa palavra ela nos instrui. Através do seu Espírito Santo. Que Ele nos dá a sua sabedoria. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, Senhor, mais uma vez eu invoco o Teu nome, Senhor, e Teu sangue neste lugar, Senhor. Que haja vida, Senhor, neste lugar, Senhor. Que haja salvação, que haja libertação, Pai. Renovo do Espírito Santo, Pai. Que essa geração venha conhecer Jesus Cristo. Que essa geração venha ter um encontro com Cristo. Que essa geração venha ter o poder de Deus sobre a vida deles. Crianças, jovens, senhores, senhoras, que Deus possa nesta noite envolver cada um. Aqueles que estão me ouvindo e aqueles que ainda vão me ouvir. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus Cristo. Uma palavra para o nosso coração se encontra em Lucas 18, a partir do verso 35. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: Jesus cura um mendigo cego. Jesus estava chegando perto da cidade de Jericó. Aconteceu que um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era que estava acontecendo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: O que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse: Veja, você está curado, porque teve fé. No mesmo instante o homem começou a ver e dando glória a Deus foi seguindo Jesus. E todos que viram isso começaram a louvar a Deus. Palavra da salvação nesta noite para o nosso coração. Palavra do Senhor. Jesus já tinha feito vários milagres. Jesus tinha feito vários prodígios já. E ele estava passando ali naquela cidade. E esse homem cego, e ele ainda vivia numa situação que vivia pedindo esmola, né? Porque os mendigos daquela época, a palavra do Senhor fala que eles iam, sentavam nas portas dos templos, à beira do caminho e ficavam mendigando. E não é diferente de hoje. Mas a palavra do Senhor vai dizer que esse homem ouve um murmurinho, ele ouve um barulho. E ele se interessou e perguntou o que era aquilo que estava acontecendo. E as pessoas responderam que era Jesus que estava passando. E quando ele soube que era Jesus que estava passando, ele não hesitou. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim, ou misericórdia de mim. A multidão queria que ele calasse, mas ele não se calou. Quanto mais a multidão dizia para ele calar, mas ele levantava a voz para gritar a Jesus. Então, por mais que a multidão tente te calar, tente te parar, clame o Filho de Deus, Jesus Cristo, que Ele te ouvirá. Porque a palavra do Senhor vai dizer que quando esse homem começa a clamar, a palavra do Senhor vai dizer que o próprio Jesus manda o chamar. E quando ele chega, não é um homem que fala algo com Jesus. Jesus, eu quero ver. É Jesus que imediato pergunta: o que tu queres que eu te faça? E ele diz: Senhor, eu quero ver de novo. Significa que aquele homem não era cego de nascença. Aquele homem, ele tinha uma visão. Aquele homem perdeu a visão. A palavra não vai dizer o que aconteceu na vida daquele homem para que ele viesse ficar cego. Mas a palavra vai dizer que quando ele clama Jesus Cristo e tem fé, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus
cura ele, os olhos dele voltam a enxergar. Em outra também passagem, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus cura um homem. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele homem estava a mendigar ali, sentado ali no colcho. E a palavra do Senhor vai dizer que ele fica ali esperando o mover das águas. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele homem, toda vez que ele ia para ir naquele tanque, para ser curado, quando um anjo tocava as águas, agitava, a palavra do Senhor vai dizer que ele fala que sempre ia na frente dele. Mas nesse dia Jesus chegou também. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus também pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele disse: olha, Senhor, toda vez que eu tento ir, vai sempre um na minha frente. Mas Jesus, ele não estava perguntando a dificuldade que ele enfrentava para poder entrar naquela água. Jesus estava perguntando o que ele queria que Jesus fizesse por ele. O que você quer nesta noite que Jesus faça por você? Diferente desse homem cego. Ele disse: Senhor, ele foi direto, foi autêntico naquilo que ele queria. Ele disse: olha, Senhor, eu quero ver de novo. E o homem que era coxo não, ele foi dar uma explicação, falar da dificuldade. Ei, Jesus, ele sabe a nossa dificuldade, mas ele quer fazer diferença. Ele não quer saber o tamanho do teu problema, a dificuldade que tu tem enfrentado, a dificuldade que se encontra na tua vida. Ele é poderoso para resolver todos os problemas, se assim for da vontade dele, porque ele não é obrigado a fazer nada por nós. Mas ele faz porque ele é um Deus de misericórdia. É por isso que esse homem sai atrás de Jesus dizendo: filho de Davi, tenha pena de mim. Porque ele sabia, ele tinha ouvido que Jesus era piedoso, que Jesus era misericordioso. E eu quero te falar nesse momento, esse mesmo Jesus que curou esse homem, que fez ele enxergar novamente, ele não mudou. Esse mesmo Jesus que curou esse coxo que tinha há mais de 38 anos, que dependia ali dos outros para levar ele até aquele lugar, mas ele não conseguia entrar naquele lugar. Talvez tinha alguém para levar até a beira do tanque, mas talvez não tinha alguém para levar ele até dentro da água. Mas Jesus é aquele que nos leva em águas profundas, meu amado. Jesus é aquele que tem a multissabedoria. Jesus é aquele que é poderoso para fazer todas as coisas. O poder de Deus não é limitado. O poder de Deus, ele alcança. O poder de Deus, ele quebra barreiras, correntes. Deus, ele tira a dificuldade. Quando Jesus chega, a dificuldade, ela tem que desaparecer. Quando Jesus chega, a enfermidade, ela tem que desaparecer. Porque Jesus é a cura. Onde Jesus chega, a morte tem que bater em retirada, porque Ele é a vida, meu amado. Quero que você entenda nesta noite, Jesus, somente Jesus, é aquele que pode nos socorrer. É aquele que pode ter misericórdia de nós. O homem não tem misericórdia do outro. O homem não é piedoso. O homem é mau. O homem é ruim. Mas Jesus não. Jesus é um Deus de misericórdia. E tudo que Jesus faz por nós, Ele não pede nada em troca. Pelo contrário, tudo que a gente faz por Jesus, Ele nos devolve em dobro. Ou mais do que isso. Porque Jesus, Ele não fica devendo nada a ninguém. Então, nesta noite, meu amado, esse homem, ele era cego, carnal, mas não espiritualmente. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Jesus diz para ele: vai, porque você foi curado, porque você teve fé. E a palavra do Senhor vai dizer que esse homem, ele não foi para outro lugar não, quando ele recebeu a cura dele. Pelo contrário, ele foi atrás de Jesus. Ele foi se alegrando, glorificando a Jesus. Porque é o único que a gente deve correr atrás, meu amado. E atrás é de Jesus Cristo. O único que a gente pode dar louvor e glórias é Jesus Cristo. O único que a gente pode se prostrar, se humilhar é Jesus Cristo, meu amado. Jesus Cristo vai na nossa frente e a gente vai atrás de Jesus dando glória. E ele se alegrou com a cura que ele recebeu. Porque tem muitos na passagem que nos relata que muitos foram curados, mas muitos não voltaram agradecendo a Deus. Mas esse homem, ele agradeceu o milagre que recebeu das mãos de Jesus. Então, nesta noite,
Não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando nesta noite, mas eu estou te falando de um Deus poderoso. Mesmo que Ele não vá te tirar dessa situação, mas se Ele estiver contigo, você é mais que vencedor. Se Ele estiver do teu lado, você terá a força dEle, você terá o renovo dEle em sua vida. Que Deus te abençoe nesta noite, que essa palavra encontre o nosso coração e que essa palavra venha frutificar, dar frutos para Jesus Cristo, para o reino dos céus, em nome de Jesus.